Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo entre agora em sua casa, toque o seu coração e permaneça com você durante toda esta noite. Antes de começarmos esta oração, eu quero pedir que você respire profundamente por alguns instantes. Acalme o seu coração. Deixe de lado as preocupações deste dia. Este é um momento sagrado. Este é um encontro entre a sua alma e Deus. Nesta noite, eu peço que o Senhor abençoe o seu quarto, a sua cama, a sua família, os seus pensamentos e cada canto da sua casa. Que os anjos do Senhor estejam ao seu redor. Que toda inquietação seja substituída pela paz. Que todo medo dê lugar à esperança. Que toda tristeza seja visitada pela ternura de Deus. Hoje é uma noite especial, não porque o dia tenha sido fácil. Talvez tenha sido exatamente o contrário. Talvez você tenha chegado até aqui cansado. Talvez você tenha passado o dia inteiro sorrindo para as pessoas, mas por dentro está exausto. Talvez ninguém saiba das lágrimas que você segurou. Talvez ninguém imagine o peso que você está carregando em silêncio. Mas Deus sabe. Ele viu cada momento do seu dia. Ele viu a sua luta. Ele viu a sua preocupação. Ele viu aquela dor que você não contou para ninguém. E eu acredito, de todo o meu coração, que não é por acaso que você está ouvindo esta oração agora. Deus preparou este momento para você. Nesta noite, o Senhor deseja lhe dar descanso, livramento e renovação. Talvez você esteja ouvindo esta oração porque o sono não vem. Talvez a ansiedade esteja acelerando os seus pensamentos. Talvez você esteja preocupado com as contas que precisam ser pagas. Talvez esteja sofrendo por causa de um filho, de um casamento, de um diagnóstico médico ou de uma decisão difícil que precisa tomar. Talvez exista um medo silencioso dentro de você, o medo do amanhã, o medo de perder alguém, o medo de não conseguir continuar. E quantas pessoas, neste exato momento, estão deitadas em suas camas, olhando para o teto, tentando encontrar respostas para perguntas que ninguém consegue responder. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez o seu corpo esteja cansado, mas a sua mente não consegue descansar. Talvez você tenha dito durante o dia, eu estou bem, mas no fundo, você sabe que não está. Meu irmão, minha irmã, Deus conhece a verdade do seu coração. Ele conhece a dor escondida atrás do seu sorriso. Ele conhece as noites em que você chorou em silêncio. Ele conhece aquela oração que você fez baixinho, dizendo, Senhor, eu não aguento mais. E sabe o que é mais bonito? Mesmo quando você sente que está sem forças, Deus continua segurando a sua mão. Mesmo quando você pensa que está sozinho, o céu permanece ao seu lado. Talvez esta noite seja a noite em que você finalmente vai descansar um pouco. Talvez esta seja a noite em que Deus começará a acalmar a tempestade dentro de você. Porque o Senhor nunca abandona os seus filhos, nunca. Existe alguém ouvindo esta oração agora que está profundamente cansado. Cansado de lutar. Cansado de tentar ser forte. Cansado de carregar preocupações sozinho. Se este é o seu caso, receba esta palavra. Você não precisa carregar tudo sozinho. Jesus está aqui. Ele está entrando agora no seu coração, exatamente como você está, sem exigir perfeição, sem condenação, com amor, com misericórdia, com compaixão. E antes de continuarmos, eu quero lhe fazer um convite de fé. Escreva nos comentários, Senhor, entrego esta noite em tuas mãos. Faça isso como uma oração. Faça isso como um ato de confiança. E ao escrever essas palavras, apresente ao Senhor tudo aquilo que está pesando dentro de você. Seu medo, sua ansiedade, sua família, sua saúde, seu trabalho, suas lágrimas. Porque quando colocamos nossas preocupações nas mãos de Deus, começamos a perceber que não estamos mais lutando sozinhos. Eu me lembro da história de Maria Helena, uma senhora de 62 anos, de Recife. Ela estava passando por um período muito difícil.
Seu filho havia perdido o emprego, as contas estavam acumuladas e ela já não conseguia dormir direito havia meses. Todas as noites ela se deitava, mas sua mente continuava agitada. Ela tinha medo do futuro, tinha medo de não conseguir ajudar a família. E muitas vezes chorava em silêncio para que ninguém percebesse. Até que uma noite ela decidiu fazer algo simples. Em vez de alimentar os pensamentos de medo, ela começou a rezar. Ela disse apenas: Jesus, eu não sei o que fazer, mas entrego tudo em tuas mãos. Nada mudou imediatamente ao redor dela. As contas ainda existiam. Os problemas ainda estavam ali, mas algo começou a mudar dentro do seu coração. A paz de Deus começou a visitar a sua alma. Porque quando entregamos nossas preocupações ao Senhor, Ele começa a sustentar aquilo que já não conseguimos carregar. Talvez seja exatamente isso que Deus queira fazer com você nesta noite. Talvez, antes de mudar as circunstâncias, Ele queira curar o seu coração cansado. Talvez, antes de abrir novas portas, Ele queira lhe dar descanso. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração. Não saia agora, porque eu acredito que Deus ainda deseja falar profundamente ao seu coração nesta noite. Existe uma palavra do céu para você. Existe uma paz que Deus quer derramar sobre a sua vida. E, daqui a alguns instantes, nós iremos meditar em uma promessa poderosa das Escrituras. Uma promessa capaz de trazer descanso para aqueles que estão cansados e esperança para aqueles que já não sabem mais o que fazer. Abra o seu coração, porque esta noite pode marcar um novo começo, uma noite de descanso, uma noite de livramento, uma noite de renovação na presença do Senhor. Agora, meu irmão e minha irmã, eu convido você a permanecer mais alguns instantes na presença de Deus. Talvez o seu coração ainda esteja agitado. Talvez existam pensamentos que insistem em voltar. Mas permita que a palavra do Senhor entre suavemente em sua alma nesta noite. A palavra de Deus nos diz no Salmo 4, versículo 8: Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que promessa maravilhosa! Perceba que o salmista não disse que todos os seus problemas haviam desaparecido. Ele não disse que a vida estava perfeita ou que não existiam preocupações. Ele disse algo ainda mais profundo. Em meio às lutas, ele encontrou segurança em Deus. E talvez seja exatamente disso que você precisa nesta noite. Não de todas as respostas imediatamente, não de uma solução instantânea, mas da certeza de que Deus está cuidando de você. Porque o coração humano se cansa, a alma também se cansa. Há pessoas que carregam um peso tão grande dentro de si que já não sabem mais como explicar o que estão sentindo. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez tenha chegado ao final deste dia tentando parecer forte para todos. Você cuidou da casa, trabalhou, resolveu problemas, sorriu para as pessoas. Mas agora que a noite chegou e o silêncio tomou conta do ambiente, você sente o peso de tudo o que está guardado dentro de si. Talvez você tenha chorado escondido no banheiro para que ninguém percebesse. Talvez tenha olhado para sua conta bancária e sentido um aperto no peito. Talvez esteja esperando o resultado de um exame médico. Talvez exista alguém que você ama e que está distante de Deus, ou passando por uma situação difícil. Talvez o seu casamento esteja passando por momentos delicados. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho. E o mais difícil de tudo é que muitas vezes ninguém percebe. As pessoas olham para você e pensam que está tudo bem. Mas Deus vê além das aparências. Ele conhece o cansaço que existe por trás do seu sorriso. Ele conhece as noites em que você tentou dormir, mas a ansiedade não deixou. Ele conhece os pensamentos que surgem quando tudo fica em silêncio. Aquelas perguntas que machucam: o que será do meu futuro? Como vou resolver isso? Será que as coisas vão melhorar? Até quando vou suportar? Meu irmão, minha irmã, talvez o maior sofrimento não seja aquilo que está acontecendo ao seu redor, mas a batalha que está acontecendo dentro do seu coração.
porque existem feridas que ninguém vê, existem lágrimas que caem em silêncio, existem dores que não aparecem nas fotografias. Há pessoas que neste exato momento estão ouvindo esta oração porque simplesmente não conseguem dormir. O corpo está cansado, mas a mente continua acordada. Os olhos querem descansar, mas o coração continua lutando. E talvez você tenha dito para Deus nos últimos dias: Senhor, eu estou cansado. Eu não sei mais o que fazer. Eu preciso de ajuda. Se estas palavras se parecem com a sua realidade, saiba de uma coisa: Deus está ouvindo cada uma delas. Ele não ignora as suas lágrimas. Ele não despreza a sua dor. A Bíblia nos mostra inúmeras vezes que o Senhor está próximo dos que têm o coração ferido. E talvez seja justamente por isso que você está aqui esta noite, porque Deus quer lembrar você de que não está sozinho. Eu me lembro de Maria Helena, de Recife, aquela senhora de 62 anos que mencionamos há pouco. Durante meses, ela não conseguia dormir. Quando a casa ficava em silêncio, seus pensamentos começavam a correr. Ela se preocupava com o futuro do filho desempregado. Tinha medo das contas. Sentia-se impotente. Muitas vezes ela se levantava de madrugada, sentava-se na cama e chorava baixinho para que ninguém escutasse. Ela dizia: Meu Deus, será que o Senhor ainda está comigo? Talvez você também já tenha feito essa pergunta. Talvez você tenha olhado para o céu e pensado: Senhor, onde estás? Mas escute isto com muita atenção. Mesmo quando você não consegue sentir, Deus continua presente. Mesmo quando o silêncio parece longo, Deus continua trabalhando. Mesmo quando as lágrimas caem, Deus continua sustentando você. Porque o Senhor jamais abandona um filho seu. Jamais. E sabe qual foi a transformação que começou a acontecer no coração de Maria Helena? Ela descobriu algo precioso. Ela entendeu que sua paz não dependia da ausência de problemas. Sua paz dependia da presença de Deus. E isso mudou tudo. As circunstâncias não mudaram de um dia para o outro, mas o coração dela começou a descansar, porque ela aprendeu a dizer: Senhor, eu não consigo controlar tudo, mas confio que Tu estás cuidando de mim. Meu irmão, minha irmã, talvez Deus esteja convidando você a fazer exatamente isso nesta noite. Parar de carregar sozinho aquilo que está esmagando sua alma. Parar de lutar com suas próprias forças. Parar de tentar resolver tudo sem descanso. Porque existe um Pai amoroso que deseja carregar esse peso com você. E talvez o Espírito Santo esteja sussurrando ao seu coração agora: Filho, filha, descanse em mim. Porque a promessa do Salmo continua viva: Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Não é o dinheiro que traz verdadeira segurança. Não são as circunstâncias perfeitas. Não é a ausência de problemas. É a presença de Deus. E nesta noite, antes de continuarmos, eu quero que você guarde esta verdade em seu coração. Você pode estar cansado. Você pode estar ferido. Você pode não entender tudo o que está acontecendo. Mas Deus está cuidando de você. E nos próximos momentos, nós vamos descobrir juntos que mesmo em meio às tempestades da vida, o Senhor continua agindo. Porque quando tudo parece perdido, é justamente aí que a graça de Deus começa a se manifestar de maneira mais profunda. Meu irmão, minha irmã, depois de tudo que meditamos até agora, talvez exista uma pergunta dentro do seu coração: se Deus está comigo, por que ainda estou passando por tudo isso? Talvez você tenha rezado muitas vezes e ainda não viu a resposta que esperava. Talvez você tenha pedido pela cura de alguém, pela restauração da sua família, por uma porta de trabalho, por paz na mente, e até agora tudo parece permanecer igual. E é justamente nesses momentos que o inimigo tenta colocar pensamentos de desânimo em nosso coração. Ele sussurra: Deus se esqueceu de você. Sua oração não está sendo ouvida. Nada vai mudar. Mas esta noite, em nome de Jesus, eu quero lhe dizer uma verdade que pode transformar o seu coração.
O silêncio de Deus nunca significa abandono. Mesmo quando você não vê, Deus está agindo. Mesmo quando você não entende, Deus continua trabalhando. Mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua escrevendo a sua história. Há coisas que acontecem no invisível antes de aparecerem diante dos nossos olhos. Há batalhas espirituais que você não consegue enxergar. Há caminhos que Deus está preparando em silêncio. E talvez esta noite seja um convite para confiar novamente. Confiar não porque tudo está resolvido, mas porque Deus continua sendo Deus. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez esteja desanimado. Talvez até tenha perdido um pouco da esperança. Mas escute esta palavra com o coração aberto. Sua história ainda não terminou. Deus ainda tem a última palavra. Aquilo que hoje parece um deserto não será para sempre. A dor que você está vivendo não define o seu futuro. As lágrimas que você derramou não foram em vão. Nenhuma oração feita com fé se perde diante do Senhor. Nenhuma lágrima passa despercebida aos olhos de Deus. E para compreender isso, recordemos um momento muito bonito do Evangelho. Certa vez, os discípulos estavam no barco com Jesus. De repente, uma grande tempestade começou. Os ventos eram fortes, as ondas batiam contra a embarcação. Tudo parecia fora de controle. Os discípulos ficaram tomados pelo medo. Eles acreditavam que aquele seria o fim. E o mais impressionante é que naquele momento, Jesus parecia estar dormindo. Imagine a angústia daqueles homens. Eles olhavam para a tempestade e pensavam: por que o Senhor não faz nada? Talvez você também esteja se sentindo assim. Talvez sua vida pareça uma tempestade neste momento. Talvez você olhe para os problemas e pense: Senhor, por que o silêncio? Por que essa demora? Será que o Senhor está vendo o que estou passando? Mas então os discípulos acordaram Jesus, e o Senhor se levantou. Ele olhou para o vento, olhou para o mar e disse apenas: silêncio, cala-te. E imediatamente tudo se acalmou. Que cena maravilhosa! Porque o mesmo Jesus que acalmou aquela tempestade continua vivo. O mesmo Jesus que entrou naquele barco continua entrando em nossa vida. O mesmo Jesus que ouviu o clamor dos discípulos continua ouvindo as nossas orações. Talvez a tempestade ao seu redor ainda não tenha terminado. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Mas há algo que você precisa lembrar nesta noite. Jesus continua no seu barco. Ele não abandonou você. Ele não se afastou. Ele não perdeu o controle da situação. Mesmo quando parece silencioso, Ele permanece presente. Mesmo quando você não sente, Ele continua segurando a sua mão. Talvez Deus não esteja apenas querendo mudar as circunstâncias. Talvez Ele esteja fortalecendo a sua fé. Talvez Ele esteja ensinando você a descansar nele. Porque muitas vezes queremos entender tudo, mas Deus nos convida a confiar. Confiar quando não vemos. Confiar quando dói. Confiar quando as lágrimas continuam caindo. Confiar quando a noite parece longa. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, eu acredito que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Não desista. Não perca a esperança. Eu estou com você. E talvez alguém esteja ouvindo esta oração agora mesmo e pensando: mas eu me sinto tão fraco. Saiba de uma coisa: você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa permanecer nas mãos de Deus. Porque é justamente quando nossas forças acabam que a graça do Senhor se manifesta de maneira mais profunda. Lembre-se de Maria Helena de Recife. Nada mudou imediatamente em sua vida. Os problemas não desapareceram de um dia para o outro, mas uma noite, enquanto rezava, ela sentiu algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ela conseguiu descansar. Ela compreendeu que Deus estava cuidando dela, mesmo antes de ver qualquer resposta, e aquela paz começou a transformar seu coração. Talvez seja isso que o Senhor deseja lhe dar nesta noite. Não uma paz baseada nas circunstâncias, mas uma paz que nasce da presença de Deus. A paz de saber que você não está sozinho.
A paz de saber que existe um Pai olhando por você. A paz de saber que o amanhã está nas mãos do Senhor. Por isso, não tenha medo. Não entregue sua esperança ao desânimo. Não permita que a ansiedade fale mais alto do que a voz de Deus, porque aquilo que hoje parece impossível pode se tornar testemunho amanhã. Aquilo que hoje faz você chorar poderá ser motivo de gratidão no futuro. Continue confiando, continue rezando, continue entregando tudo ao Senhor. Porque Deus ainda está escrevendo a sua história, e o mesmo Deus que acalmou a tempestade no mar da Galileia continua acalmando tempestades dentro dos corações. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Agora, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você para um momento ainda mais profundo. Se puder, respire lentamente. Coloque a sua mão sobre o coração. Feche os olhos por alguns instantes, porque chegou a hora de entregar ao Senhor tudo aquilo que está pesando dentro de você. Agora, meu irmão e minha irmã, chegamos a um momento muito especial desta oração. Se for possível, diminua o ritmo dos seus pensamentos por alguns instantes. Não tenha pressa. Deixe que este momento se torne um verdadeiro encontro com Deus. Respire profundamente, inspire lentamente e solte o ar devagar. Mais uma vez, permita que o seu corpo comece a descansar. Permita que a sua alma encontre abrigo na presença do Senhor. Talvez o dia de hoje tenha sido pesado. Talvez você tenha carregado responsabilidades demais. Talvez tenha ouvido palavras que machucaram o seu coração. Talvez tenha enfrentado preocupações que ninguém conhece. Mas agora, nesta noite, você não precisa continuar carregando tudo sozinho. Jesus está aqui. Ele está ao seu lado neste exato momento. Ele entra no seu quarto, senta-se ao seu lado e olha para você com amor e misericórdia. Não com condenação, não com cobrança, mas com a ternura de um pai que conhece profundamente cada ferida do coração de seus filhos. Por isso, coloque agora uma das mãos sobre o seu coração. Feche os olhos, se puder, e imagine-se diante de Jesus. Veja o seu olhar cheio de compaixão. Veja suas mãos estendidas para você. Escute o Senhor dizendo suavemente: Filho, filha, eu estou aqui. Você não precisa ter medo. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Entregue tudo a mim. Talvez você esteja cansado de ser forte o tempo todo. Talvez você esteja cansado de fingir que está bem. Talvez exista uma dor que você esconde até mesmo das pessoas que mais ama. Talvez haja perguntas sem resposta. Talvez haja uma tristeza que você não consegue explicar. Talvez exista alguém que partiu e deixou saudades. Talvez exista uma preocupação financeira roubando o seu sono. Talvez você esteja sofrendo por causa de um filho, de um casamento, de um problema de saúde ou de um futuro incerto. Nesta noite, Jesus não pede explicações. Ele apenas lhe diz: venha a mim. Por isso, apresente agora ao Senhor aquilo que mais está pesando dentro do seu coração. Qual é a sua maior preocupação neste momento? O que mais tem tirado o seu sono? Qual é a dor que você tenta esconder? Pelo que você chorou em silêncio nos últimos dias? Talvez ninguém saiba, talvez ninguém tenha percebido. Mas Deus sabe. Ele viu suas lágrimas, Ele ouviu suas orações feitas em silêncio. Ele conhece as noites em que você se sentiu sozinho. Ele conhece os momentos em que você pensou que não conseguiria continuar. E mesmo assim, Ele permaneceu ao seu lado. Meu irmão, minha irmã, existem feridas que só Deus consegue tocar. Existem pesos que apenas o Senhor pode aliviar. Por isso, imagine agora que você está colocando aos pés de Jesus cada uma das suas preocupações. Coloque diante dele o seu medo, a sua ansiedade, as suas dúvidas, a sua tristeza, os seus problemas financeiros, as enfermidades, os conflitos familiares, as lembranças dolorosas. Tudo aquilo que você não consegue resolver. Entregue tudo, não retenha nada, porque o Senhor não deseja que você caminhe sozinho. Talvez você tenha tentado resolver tudo com suas próprias forças,
Talvez você esteja cansado justamente porque carregou durante muito tempo um peso que nunca foi feito para ser carregado sozinho. Escute esta verdade profundamente. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa entender tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Existe um Deus que está cuidando de você. Existe um Pai que continua trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Lembre-se de Maria Helena, em Recife. Durante muito tempo, ela acreditou que precisava resolver todos os problemas da família sozinha. Isso roubou sua paz, isso roubou seu sono, isso roubou suas forças. Até que uma noite, em oração, ela simplesmente disse: Jesus, eu entrego tudo em tuas mãos. E naquele momento, algo começou a mudar dentro dela. Os problemas não desapareceram imediatamente, mas o peso em seu coração começou a diminuir, porque ela finalmente compreendeu que Deus estava carregando aquilo que ela já não conseguia suportar. Talvez esta noite seja a sua noite de entrega. Talvez esta seja a noite em que você deixará de lutar sozinho. Talvez esta seja a noite em que o Senhor começará a restaurar sua alma cansada. Por isso, permaneça alguns instantes em silêncio dentro do seu coração. Respire novamente, devagar, e repita, se desejar, estas palavras: Jesus, eu entrego a Ti tudo aquilo que me preocupa. Eu entrego meus medos. Eu entrego minhas lágrimas. Eu entrego minha família. Eu entrego meu futuro. Eu entrego esta noite em Tuas mãos. Sinta a presença do Senhor envolvendo você. Imagine o amor de Deus como um manto de paz, cobrindo a sua mente, o seu coração e a sua casa. Porque neste momento você não está sozinho. Jesus está aqui. Ele vê a sua dor. Ele conhece a sua história. E Ele está acolhendo cada lágrima que talvez ninguém mais tenha visto. Não tenha medo, não desanime, não perca a esperança, porque o Senhor está preparando algo novo dentro do seu coração. Agora que você entregou suas preocupações ao Pai, vamos entrar em uma oração ainda mais profunda. Vamos apresentar diante de Deus o nosso dia, pedir perdão, buscar descanso, renovação e permitir que o Senhor derrame sua paz sobre cada área da nossa vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nos colocamos diante de Ti com humildade e confiança. Antes de pedir qualquer coisa, queremos agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado porque, apesar das lutas, o Senhor nos sustentou até este momento. Talvez o dia de hoje não tenha sido fácil. Talvez tenham existido lágrimas, preocupações e momentos de desânimo. Mas aqui estamos, Senhor. E isso já é uma prova da Tua fidelidade. Obrigado pelas pequenas bênçãos que muitas vezes não percebemos. Obrigado pela família. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelas pessoas que colocaste em nosso caminho. Obrigado porque, mesmo quando não sentimos a Tua presença, Tu nunca deixaste de caminhar ao nosso lado. Pai amado, agora entregamos em Tuas mãos todo este dia que está terminando. Entregamos cada palavra que dissemos, cada decisão que tomamos, cada preocupação que carregamos, tudo aquilo que deu certo e também aquilo que nos feriu. Recebe, Senhor, este dia em Teu coração misericordioso. E se em algum momento falhamos, perdoa-nos. Perdoa nossas palavras impacientes. Perdoa nossas reclamações. Perdoa a falta de confiança. Perdoa os momentos em que deixamos o medo ser maior do que a fé. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que tentamos carregar tudo sozinhos e esquecemos de confiar em Ti. Lava nossa alma com Tua misericórdia. Renova nosso coração. Purifica nossos pensamentos. Que esta noite seja também uma noite de reconciliação contigo. Jesus amado, nesta oração da noite nós Te pedimos algo muito especial. Dá-nos descanso. Descanso para a mente cansada. Descanso para o coração ferido. Descanso para aqueles que já não sabem mais o que fazer. Existem pessoas ouvindo esta oração que estão exaustas. Pessoas que passaram o dia inteiro lutando contra pensamentos de ansiedade.
pessoas que sorriem diante dos outros, mas choram quando ficam sozinhas, pessoas que têm medo do futuro, pessoas que estão cansadas de serem fortes. Senhor, visita cada uma delas agora, toca as feridas que ninguém vê, entra nos lugares mais escondidos da alma, acalma os pensamentos acelerados, silencia toda inquietação, abraça aqueles que se sentem sozinhos, consola aqueles que perderam alguém, fortalece aqueles que estão desanimados. Cura, Senhor, as emoções feridas, cura os traumas, cura as lembranças dolorosas, cura a tristeza profunda, cura o medo que tira o sono, cura a ansiedade que aperta o peito, que teu amor alcance agora cada coração. Pai querido, nós também colocamos diante de Ti as nossas famílias. Abençoa nossos pais, abençoa nossos filhos, abençoa nossos esposos e esposas. Visita os lares que estão passando por conflitos. Restaura relacionamentos feridos. Leva perdão onde existe mágoa. Leva diálogo onde existe silêncio. Leva esperança onde existe desânimo. Protege aqueles que amamos. Cuida de cada pessoa que está longe de nós. Senhor, também entregamos nosso trabalho e nossa vida financeira. Tu conheces aqueles que estão desempregados. Tu conheces aqueles que estão preocupados com as contas. Tu conheces o medo de não saber como será o amanhã. Quantas pessoas nesta noite olharam para sua situação financeira e sentiram angústia? Quantos pais e mães estão preocupados porque desejam oferecer uma vida melhor para suas famílias? Pai amado, abre portas, concede sabedoria, dá força para continuar. Abençoa o trabalho de cada pessoa que está rezando conosco. Que nunca falte o pão sobre a mesa, que nunca falte a tua providência. Ensina-nos a confiar que o Senhor cuida de cada detalhe de nossa vida. Lembramo-nos novamente de Maria Helena, de Recife. Durante meses ela viveu preocupada com o desemprego do filho e com as dificuldades financeiras da família. Muitas noites ela chorou em silêncio. Muitas vezes pensou que não conseguiria suportar. Mas quando começou a entregar tudo ao Senhor em oração, algo mudou. Ela encontrou paz. Não porque todos os problemas desapareceram imediatamente, mas porque descobriu que Deus nunca havia abandonado sua família. E essa paz deu a ela novas forças para continuar. Senhor, concede também esta paz a cada pessoa que está ouvindo esta oração. Uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que permanece mesmo em meio às dificuldades. Uma paz que renova as forças da alma. Que esta noite seja uma noite de descanso verdadeiro. Que os corações cansados encontrem abrigo em Ti. Que as lágrimas sejam transformadas em esperança. Que o medo dê lugar à confiança. E que cada pessoa possa sentir profundamente que está sendo amada, cuidada e sustentada por Ti. Porque somente em Ti encontramos refúgio. Somente em Ti encontramos descanso. Somente em Ti encontramos renovação. E enquanto continuamos esta oração, aumente nossa fé, Senhor, porque agora queremos declarar, com confiança, que o Teu poder continua agindo em nossa vida e que nada é impossível para aqueles que colocam sua esperança em Ti. Meu irmão e minha irmã, depois de entregar nossas dores ao Senhor, chegou o momento de levantar os olhos da alma e proclamar a nossa fé. Talvez você ainda não veja a resposta. Talvez algumas situações ainda continuem difíceis. Talvez a tempestade ainda não tenha terminado, mas a nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança está em Deus. Por isso, coloque novamente a sua mão sobre o coração e, se puder, reze comigo com fé. Em nome de Jesus, eu declaro que esta noite pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que nenhum medo será maior do que a presença de Deus em sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro paz sobre a sua mente, que todo pensamento de angústia, toda inquietação e toda ansiedade sejam agora visitados pela paz de Cristo. Que o Senhor acalme o seu coração como acalmou o mar da Galileia. Em nome de Jesus, eu declaro descanso para a sua alma, que você possa dormir em paz.
Que o seu corpo encontre repouso, que a sua mente seja libertada do excesso de preocupações, que toda insônia, todo cansaço emocional e toda opressão que rouba o seu descanso sejam entregues ao Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, eu declaro cura, cura para as feridas do coração, cura para as lembranças dolorosas, cura para as palavras que machucaram você, cura para as decepções que ainda pesam em sua alma. Que o amor de Deus toque agora as partes mais feridas do seu interior. Em nome de Jesus, eu declaro esperança para aqueles que pensam em desistir. Se você está cansado, se você se sente sem forças, se você acredita que ninguém entende a sua dor, receba esta verdade. Deus está com você. Você não foi abandonado. Sua história ainda não terminou. Ainda existem páginas que o Senhor escreverá com misericórdia e amor. Em nome de Jesus, eu declaro proteção sobre a sua casa. Que o Senhor envie seus santos anjos para guardar cada porta, cada janela e cada membro da sua família. Que toda influência do medo, toda inquietação espiritual e toda sombra de desânimo sejam afastadas pela luz de Cristo. Que esta casa seja um lugar de paz, que esta família seja coberta pela misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro bênçãos sobre o seu trabalho e sua vida financeira. Que Deus abra caminhos onde parece não haver saída. Que Ele conceda sabedoria nas decisões. Que Ele fortaleça aqueles que estão procurando emprego. Que Ele sustente aqueles que estão passando por dificuldades. Que nunca falte o necessário em sua vida, porque o Senhor é um Pai que conhece as necessidades de seus filhos. Em nome de Jesus, eu declaro renovação, renovação da fé, renovação da esperança, renovação das forças. Talvez você tenha começado esta noite sentindo-se cansado e abatido, mas eu creio que você não terminará esta oração da mesma maneira, porque quando Deus toca um coração, algo começa a mudar, mesmo que seja de forma silenciosa, mesmo que seja pouco a pouco. O Senhor está agindo, o Senhor está restaurando, o Senhor está cuidando de você. E agora, meu irmão e minha irmã, eu quero que você escute estas palavras como se fossem pronunciadas diretamente pelo coração de Deus para você. Não tenha medo, eu estou com você. Eu vi suas lágrimas, eu ouvi suas orações, eu conheço o seu cansaço, e não permitirei que você caminhe sozinho. Talvez você tenha chorado em silêncio nos últimos dias. Talvez tenha se sentido esquecido. Talvez tenha pensado que ninguém percebeu a sua dor, mas Deus percebeu. Cada lágrima, cada suspiro, cada noite sem dormir, cada preocupação escondida, nada passou despercebido diante do Senhor. Por isso, receba esta promessa: o amanhã está nas mãos de Deus. Aquilo que você não consegue controlar está sendo sustentado pelo Pai. Aquilo que hoje parece impossível continua sendo possível para Deus. E mesmo que você ainda não consiga enxergar o caminho completo, dê apenas um passo de confiança. Continue rezando. Continue acreditando. Continue entregando sua vida ao Senhor, porque Deus está trabalhando até mesmo no silêncio. E eu declaro, com fé, a paz de Cristo entrará nesta casa. O descanso do Senhor visitará este coração. A esperança renascerá, as forças serão renovadas, e esta noite será uma noite de graça, de proteção e de misericórdia. Agora, respire profundamente mais uma vez. Sinta a presença amorosa de Deus ao seu redor. Deixe que o seu coração desacelere, porque depois de toda a luta, o Senhor deseja lhe conceder descanso. Depois de tantas lágrimas, o Senhor deseja abraçar a sua alma. E lembre-se, meu irmão e minha irmã, você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Deus conhece a sua história. E neste exato momento, enquanto você reza, o amor do Pai está envolvendo você com ternura e paz. Meu irmão, minha irmã, neste momento final da nossa oração, permita que o seu coração descanse completamente na presença de Deus. Não tenha pressa para se levantar.
Não tenha pressa para voltar às preocupações. Permaneça por mais alguns instantes neste lugar de paz. Respire lentamente. Sinta o amor do Senhor envolvendo a sua vida. Talvez o dia tenha sido difícil. Talvez existam problemas que ainda precisam ser resolvidos. Talvez algumas perguntas continuem sem resposta. Mas uma coisa eu quero que você guarde profundamente em seu coração nesta noite. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Deus viu o seu esforço. Deus conhece as batalhas que você trava em silêncio. E Ele permanecerá ao seu lado durante esta noite. Enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Enquanto seus olhos descansam, o Senhor continua cuidando daquilo que você não consegue controlar. Enquanto o mundo silencia, o céu permanece atento à sua vida. Por isso, entregue mais uma vez tudo ao Senhor. Entregue o amanhã, entregue seus medos, entregue sua família, entregue sua saúde, entregue suas preocupações financeiras, entregue até mesmo aquilo que você ainda não consegue compreender. Coloque tudo nas mãos de Jesus, porque as mãos que sustentam o universo também são capazes de sustentar a sua vida. Agora, com fé e confiança, rezemos juntos a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, coloquemo-nos sob o manto de Nossa Senhora, Mãe de amor e de consolação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, nossa Mãe querida, visita nesta noite cada pessoa que está rezando conosco. Acolhe aqueles que estão cansados. Consola aqueles que choram. Intercede pelas famílias. Protege os idosos, os enfermos, os que estão sozinhos e todos aqueles que perderam a esperança. Cobre cada lar com o teu manto materno. Leva ao teu Filho Jesus todas as intenções que permanecem escondidas no coração de cada um de nós. Senhor Jesus, antes de terminarmos esta oração, eu te peço, abençoa esta casa, abençoa este quarto, abençoa esta família, abençoa este coração que tanto lutou hoje. Derrama um sono tranquilo e reparador. Afasta toda a inquietação, afasta todo o medo, afasta toda a tristeza profunda, afasta toda a angústia que tenta roubar a paz dos teus filhos. Que os anjos do Senhor permaneçam ao redor desta casa durante toda a noite, que nenhum mal se aproxime, que a paz de Cristo reine neste lugar. Que o amanhecer traga novas forças, nova esperança e novas misericórdias. Meu irmão, minha irmã, se hoje você começou esta oração com o coração pesado, eu peço a Deus que você termine este momento sentindo-se mais leve. Talvez os problemas ainda existam, mas agora você sabe que não precisa enfrentá-los sozinho. O Senhor está com você, o Senhor caminha com você, o Senhor luta por você, e a última palavra sobre sua vida pertence a Deus. Por isso, descanse, confie, entregue-se à misericórdia do Pai, durma sabendo que você é amado, durma sabendo que você é precioso aos olhos de Deus, durma sabendo que o céu está cuidando de você. E agora, façamos juntos o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Que o Senhor faça brilhar sobre você a sua face e lhe conceda a paz. Que esta noite seja uma noite de descanso, de livramento e de renovação. Que amanhã você desperte com o coração mais forte, mais sereno e cheio de esperança. E antes de partir, eu quero lhe fazer um último convite de amor.
Se esta oração tocou o seu coração, envie-a para alguém que esteja precisando de paz nesta noite. Talvez exista uma pessoa chorando em silêncio. Talvez alguém esteja enfrentando a ansiedade, o medo ou a solidão. E Deus pode usar você para levar consolo a esse coração. Compartilhar esta oração pode ser um gesto de evangelização, um gesto de amor e uma pequena luz na noite de alguém. E se desejar, deixe também nos comentários: eu descansarei nos braços de Deus. Que esta seja a sua declaração de fé antes de dormir. Agora vá em paz, descanse, feche os olhos sem medo, porque o Senhor está velando por você. E enquanto você dorme, Deus continua agindo. Boa noite, fique na paz de Jesus e sob a proteção de Nossa Senhora. Amém. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo entre agora em sua casa, toque o seu coração e permaneça com você durante toda esta noite. Antes de começarmos esta oração, eu quero pedir que você respire profundamente por alguns instantes. Acalme o seu coração. Deixe de lado as preocupações deste dia. Este é um momento sagrado. Este é um encontro entre a sua alma e Deus. Nesta noite, eu peço que o Senhor abençoe o seu quarto, a sua cama, a sua família, os seus pensamentos e cada canto da sua casa. Que os anjos do Senhor estejam ao seu redor. Que toda inquietação seja substituída pela paz. Que todo medo dê lugar à esperança. Que toda tristeza seja visitada pela ternura de Deus. Hoje é uma noite especial, não porque o dia tenha sido fácil. Talvez tenha sido exatamente o contrário. Talvez você tenha chegado até aqui cansado. Talvez você tenha passado o dia inteiro sorrindo para as pessoas, mas por dentro está exausto. Talvez ninguém saiba das lágrimas que você segurou. Talvez ninguém imagine o peso que você está carregando em silêncio. Mas Deus sabe. Ele viu cada momento do seu dia. Ele viu a sua luta. Ele viu a sua preocupação. Ele viu aquela dor que você não contou para ninguém. E eu acredito, de todo o meu coração, que não é por acaso que você está ouvindo esta oração agora. Deus preparou este momento para você. Nesta noite, o Senhor deseja lhe dar descanso, livramento e renovação. Talvez você esteja ouvindo esta oração porque o sono não vem. Talvez a ansiedade esteja acelerando os seus pensamentos. Talvez você esteja preocupado com as contas que precisam ser pagas. Talvez esteja sofrendo por causa de um filho, de um casamento, de um diagnóstico médico ou de uma decisão difícil que precisa tomar. Talvez exista um medo silencioso dentro de você, o medo do amanhã, o medo de perder alguém, o medo de não conseguir continuar. E quantas pessoas, neste exato momento, estão deitadas em suas camas, olhando para o teto, tentando encontrar respostas para perguntas que ninguém consegue responder. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez o seu corpo esteja cansado, mas a sua mente não consegue descansar. Talvez você tenha dito durante o dia: eu estou bem, mas no fundo, você sabe que não está. Meu irmão, minha irmã, Deus conhece a verdade do seu coração. Ele conhece a dor escondida atrás do seu sorriso. Ele conhece as noites em que você chorou em silêncio. Ele conhece aquela oração que você fez baixinho, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. E sabe o que é mais bonito? Mesmo quando você sente que está sem forças, Deus continua segurando a sua mão. Mesmo quando você pensa que está sozinho, o céu permanece ao seu lado. Talvez esta noite seja a noite em que você finalmente vai descansar um pouco. Talvez esta seja a noite em que Deus começará a acalmar a tempestade dentro de você. Porque o Senhor nunca abandona os seus filhos, nunca. Existe alguém ouvindo esta oração agora que está profundamente cansado, cansado de lutar, cansado de tentar ser forte, cansado de carregar preocupações sozinho. Se este é o seu caso, receba esta palavra. Você não precisa carregar tudo sozinho. Jesus está aqui. Ele está entrando agora no seu coração, exatamente como você está.
sem exigir perfeição, sem condenação, com amor, com misericórdia, com compaixão. E antes de continuarmos, eu quero lhe fazer um convite de fé. Escreva nos comentários: Senhor, entrego esta noite em tuas mãos. Faça isso como uma oração, faça isso como um ato de confiança. E ao escrever essas palavras, apresente ao Senhor tudo aquilo que está pesando dentro de você. Seu medo, sua ansiedade, sua família, sua saúde, seu trabalho, suas lágrimas. Porque quando colocamos nossas preocupações nas mãos de Deus, começamos a perceber que não estamos mais lutando sozinhos. Eu me lembro da história de Maria Helena, uma senhora de 62 anos, de Recife. Ela estava passando por um período muito difícil. Seu filho havia perdido o emprego, as contas estavam acumuladas e ela já não conseguia dormir direito havia meses. Todas as noites ela se deitava, mas sua mente continuava agitada. Ela tinha medo do futuro, tinha medo de não conseguir ajudar a família. E muitas vezes chorava em silêncio para que ninguém percebesse. Até que uma noite ela decidiu fazer algo simples. Em vez de alimentar os pensamentos de medo, ela começou a rezar. Ela disse apenas: Jesus, eu não sei o que fazer, mas entrego tudo em tuas mãos. Nada mudou imediatamente ao redor dela. As contas ainda existiam. Os problemas ainda estavam ali, mas algo começou a mudar dentro do seu coração. A paz de Deus começou a visitar a sua alma, porque quando entregamos nossas preocupações ao Senhor, Ele começa a sustentar aquilo que já não conseguimos carregar. Talvez seja exatamente isso que Deus queira fazer com você nesta noite. Talvez, antes de mudar as circunstâncias, Ele queira curar o seu coração cansado. Talvez, antes de abrir novas portas, Ele queira lhe dar descanso. Por isso, permaneça comigo até o final desta oração. Não saia agora, porque eu acredito que Deus ainda deseja falar profundamente ao seu coração nesta noite. Existe uma palavra do céu para você. Existe uma paz que Deus quer derramar sobre a sua vida. E, daqui a alguns instantes, nós iremos meditar em uma promessa poderosa das Escrituras. Uma promessa capaz de trazer descanso para aqueles que estão cansados e esperança para aqueles que já não sabem mais o que fazer. Abra o seu coração, porque esta noite pode marcar um novo começo, uma noite de descanso, uma noite de livramento, uma noite de renovação na presença do Senhor. Agora, meu irmão e minha irmã, eu convido você a permanecer mais alguns instantes na presença de Deus. Talvez o seu coração ainda esteja agitado. Talvez existam pensamentos que insistem em voltar. Mas permita que a palavra do Senhor entre suavemente em sua alma nesta noite. A palavra de Deus nos diz no Salmo 4, versículo 8: Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que promessa maravilhosa! Perceba que o salmista não disse que todos os seus problemas haviam desaparecido. Ele não disse que a vida estava perfeita ou que não existiam preocupações. Ele disse algo ainda mais profundo. Em meio às lutas, ele encontrou segurança em Deus. E talvez seja exatamente disso que você precisa nesta noite. Não de todas as respostas imediatamente, não de uma solução instantânea, mas da certeza de que Deus está cuidando de você. Porque o coração humano se cansa, a alma também se cansa. Há pessoas que carregam um peso tão grande dentro de si que já não sabem mais como explicar o que estão sentindo. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez tenha chegado ao final deste dia tentando parecer forte para todos. Você cuidou da casa, trabalhou, resolveu problemas, sorriu para as pessoas. Mas agora que a noite chegou e o silêncio tomou conta do ambiente, você sente o peso de tudo o que está guardado dentro de si. Talvez você tenha chorado escondido no banheiro para que ninguém percebesse. Talvez tenha olhado para sua conta bancária e sentido um aperto no peito. Talvez esteja esperando o resultado de um exame médico. Talvez exista alguém que você ama e que está distante de Deus, ou passando por uma situação difícil.
Talvez o seu casamento esteja passando por momentos delicados. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho. E o mais difícil de tudo é que muitas vezes ninguém percebe. As pessoas olham para você e pensam que está tudo bem. Mas Deus vê além das aparências. Ele conhece o cansaço que existe por trás do seu sorriso. Ele conhece as noites em que você tentou dormir, mas a ansiedade não deixou. Ele conhece os pensamentos que surgem quando tudo fica em silêncio. Aquelas perguntas que machucam: o que será do meu futuro? Como vou resolver isso? Será que as coisas vão melhorar? Até quando vou suportar? Meu irmão, minha irmã, talvez o maior sofrimento não seja aquilo que está acontecendo ao seu redor, mas a batalha que está acontecendo dentro do seu coração. Porque existem feridas que ninguém vê. Existem lágrimas que caem em silêncio. Existem dores que não aparecem nas fotografias. Há pessoas que neste exato momento estão ouvindo esta oração porque simplesmente não conseguem dormir. O corpo está cansado, mas a mente continua acordada. Os olhos querem descansar, mas o coração continua lutando. E talvez você tenha dito para Deus nos últimos dias: Senhor, eu estou cansado. Eu não sei mais o que fazer. Eu preciso de ajuda. Se estas palavras se parecem com a sua realidade, saiba de uma coisa: Deus está ouvindo cada uma delas. Ele não ignora as suas lágrimas. Ele não despreza a sua dor. A Bíblia nos mostra inúmeras vezes que o Senhor está próximo dos que têm o coração ferido. E talvez seja justamente por isso que você está aqui esta noite. Porque Deus quer lembrar você de que não está sozinho. Eu me lembro de Maria Helena, de Recife, aquela senhora de 62 anos que mencionamos há pouco. Durante meses, ela não conseguia dormir. Quando a casa ficava em silêncio, seus pensamentos começavam a correr. Ela se preocupava com o futuro do filho desempregado. Tinha medo das contas. Sentia-se impotente. Muitas vezes ela se levantava de madrugada, sentava-se na cama e chorava baixinho para que ninguém escutasse. Ela dizia: meu Deus, será que o Senhor ainda está comigo? Talvez você também já tenha feito essa pergunta. Talvez você tenha olhado para o céu e pensado: Senhor, onde estás? Mas escute isto com muita atenção. Mesmo quando você não consegue sentir, Deus continua presente. Mesmo quando o silêncio parece longo, Deus continua trabalhando. Mesmo quando as lágrimas caem, Deus continua sustentando você. Porque o Senhor jamais abandona um filho seu. Jamais. E sabe qual foi a transformação que começou a acontecer no coração de Maria Helena? Ela descobriu algo precioso. Ela entendeu que sua paz não dependia da ausência de problemas. Sua paz dependia da presença de Deus. E isso mudou tudo. As circunstâncias não mudaram de um dia para o outro, mas o coração dela começou a descansar, porque ela aprendeu a dizer: Senhor, eu não consigo controlar tudo, mas confio que Tu estás cuidando de mim. Meu irmão, minha irmã, talvez Deus esteja convidando você a fazer exatamente isso nesta noite. Parar de carregar sozinho aquilo que está esmagando sua alma. Parar de lutar com suas próprias forças. Parar de tentar resolver tudo sem descanso. Porque existe um Pai amoroso que deseja carregar esse peso com você. E talvez o Espírito Santo esteja sussurrando ao seu coração agora: Filho, filha, descanse em mim. Porque a promessa do Salmo continua viva: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Não é o dinheiro que traz verdadeira segurança. Não são as circunstâncias perfeitas. Não é a ausência de problemas. É a presença de Deus. E nesta noite, antes de continuarmos, eu quero que você guarde esta verdade em seu coração. Você pode estar cansado. Você pode estar ferido. Você pode não entender tudo o que está acontecendo. Mas Deus está cuidando de você. E nos próximos momentos, nós vamos descobrir juntos que mesmo em meio às tempestades da vida, o Senhor continua agindo. Porque quando tudo parece perdido,
É justamente aí que a graça de Deus começa a se manifestar de maneira mais profunda. Meu irmão, minha irmã, depois de tudo que meditamos até agora, talvez exista uma pergunta dentro do seu coração. Se Deus está comigo, por que ainda estou passando por tudo isso? Talvez você tenha rezado muitas vezes e ainda não viu a resposta que esperava. Talvez você tenha pedido pela cura de alguém, pela restauração da sua família, por uma porta de trabalho, por paz na mente, e até agora tudo parece permanecer igual. E é justamente nesses momentos que o inimigo tenta colocar pensamentos de desânimo em nosso coração. Ele sussurra: Deus se esqueceu de você. Sua oração não está sendo ouvida. Nada vai mudar. Mas esta noite, em nome de Jesus, eu quero lhe dizer uma verdade que pode transformar o seu coração. O silêncio de Deus nunca significa abandono. Mesmo quando você não vê, Deus está agindo. Mesmo quando você não entende, Deus continua trabalhando. Mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua escrevendo a sua história. Há coisas que acontecem no invisível antes de aparecerem diante dos nossos olhos. Há batalhas espirituais que você não consegue enxergar. Há caminhos que Deus está preparando em silêncio. E talvez esta noite seja um convite para confiar novamente. Confiar não porque tudo está resolvido, mas porque Deus continua sendo Deus. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez esteja desanimado. Talvez até tenha perdido um pouco da esperança. Mas escute esta palavra com o coração aberto. Sua história ainda não terminou. Deus ainda tem a última palavra. Aquilo que hoje parece um deserto não será para sempre. A dor que você está vivendo não define o seu futuro. As lágrimas que você derramou não foram em vão. Nenhuma oração feita com fé se perde diante do Senhor. Nenhuma lágrima passa despercebida aos olhos de Deus. E para compreender isso, recordemos um momento muito bonito do Evangelho. Certa vez, os discípulos estavam no barco com Jesus. De repente, uma grande tempestade começou. Os ventos eram fortes, as ondas batiam contra a embarcação. Tudo parecia fora de controle. Os discípulos ficaram tomados pelo medo. Eles acreditavam que aquele seria o fim. E o mais impressionante é que naquele momento, Jesus parecia estar dormindo. Imagine a angústia daqueles homens. Eles olhavam para a tempestade e pensavam: por que o Senhor não faz nada? Talvez você também esteja se sentindo assim. Talvez sua vida pareça uma tempestade neste momento. Talvez você olhe para os problemas e pense: Senhor, por que o silêncio? Por que essa demora? Será que o Senhor está vendo o que estou passando? Mas então os discípulos acordaram Jesus, e o Senhor se levantou. Ele olhou para o vento, olhou para o mar e disse apenas: silêncio, cala-te. E imediatamente tudo se acalmou. Que cena maravilhosa! Porque o mesmo Jesus que acalmou aquela tempestade continua vivo. O mesmo Jesus que entrou naquele barco continua entrando em nossa vida. O mesmo Jesus que ouviu o clamor dos discípulos continua ouvindo as nossas orações. Talvez a tempestade ao seu redor ainda não tenha terminado. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Mas há algo que você precisa lembrar nesta noite. Jesus continua no seu barco. Ele não abandonou você. Ele não se afastou. Ele não perdeu o controle da situação. Mesmo quando parece silencioso, Ele permanece presente. Mesmo quando você não sente, Ele continua segurando a sua mão. Talvez Deus não esteja apenas querendo mudar as circunstâncias. Talvez Ele esteja fortalecendo a sua fé. Talvez Ele esteja ensinando você a descansar nele. Porque muitas vezes queremos entender tudo, mas Deus nos convida a confiar. Confiar quando não vemos. Confiar quando dói. Confiar quando as lágrimas continuam caindo. Confiar quando a noite parece longa. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, eu acredito que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Não desista. Não perca a esperança. Eu estou com você. E talvez alguém esteja ouvindo esta oração agora mesmo e pensando:
mas eu me sinto tão fraco. Saiba de uma coisa, você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa permanecer nas mãos de Deus, porque é justamente quando nossas forças acabam que a graça do Senhor se manifesta de maneira mais profunda. Lembre-se de Maria Helena de Recife. Nada mudou imediatamente em sua vida. Os problemas não desapareceram de um dia para o outro, mas uma noite, enquanto rezava, ela sentiu algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ela conseguiu descansar. Ela compreendeu que Deus estava cuidando dela, mesmo antes de ver qualquer resposta, e aquela paz começou a transformar seu coração. Talvez seja isso que o Senhor deseja lhe dar nesta noite. Não uma paz baseada nas circunstâncias, mas uma paz que nasce da presença de Deus. A paz de saber que você não está sozinho. A paz de saber que existe um Pai olhando por você. A paz de saber que o amanhã está nas mãos do Senhor. Por isso, não tenha medo. Não entregue sua esperança ao desânimo. Não permita que a ansiedade fale mais alto do que a voz de Deus, porque aquilo que hoje parece impossível pode se tornar testemunho amanhã. Aquilo que hoje faz você chorar poderá ser motivo de gratidão no futuro. Continue confiando, continue rezando, continue entregando tudo ao Senhor. Porque Deus ainda está escrevendo a sua história, e o mesmo Deus que acalmou a tempestade no mar da Galileia continua acalmando tempestades dentro dos corações. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Agora, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você para um momento ainda mais profundo. Se puder, respire lentamente. Coloque a sua mão sobre o coração. Feche os olhos por alguns instantes, porque chegou a hora de entregar ao Senhor tudo aquilo que está pesando dentro de você. Agora, meu irmão e minha irmã, chegamos a um momento muito especial desta oração. Se for possível, diminua o ritmo dos seus pensamentos por alguns instantes. Não tenha pressa. Deixe que este momento se torne um verdadeiro encontro com Deus. Respire profundamente, inspire lentamente e solte o ar devagar. Mais uma vez, permita que o seu corpo comece a descansar. Permita que a sua alma encontre abrigo na presença do Senhor. Talvez o dia de hoje tenha sido pesado. Talvez você tenha carregado responsabilidades demais. Talvez tenha ouvido palavras que machucaram o seu coração. Talvez tenha enfrentado preocupações que ninguém conhece. Mas agora, nesta noite, você não precisa continuar carregando tudo sozinho. Jesus está aqui. Ele está ao seu lado neste exato momento. Ele entra no seu quarto, senta-se ao seu lado e olha para você com amor e misericórdia. Não com condenação, não com cobrança, mas com a ternura de um pai que conhece profundamente cada ferida do coração de seus filhos. Por isso, coloque agora uma das mãos sobre o seu coração. Feche os olhos, se puder, e imagine-se diante de Jesus. Veja o seu olhar cheio de compaixão. Veja suas mãos estendidas para você. Escute o Senhor dizendo suavemente: Filho, filha, eu estou aqui. Você não precisa ter medo. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Entregue tudo a mim. Talvez você esteja cansado de ser forte o tempo todo. Talvez você esteja cansado de fingir que está bem. Talvez exista uma dor que você esconde até mesmo das pessoas que mais ama. Talvez haja perguntas sem resposta. Talvez haja uma tristeza que você não consegue explicar. Talvez exista alguém que partiu e deixou saudades. Talvez exista uma preocupação financeira roubando o seu sono. Talvez você esteja sofrendo por causa de um filho, de um casamento, de um problema de saúde ou de um futuro incerto. Nesta noite, Jesus não pede explicações. Ele apenas lhe diz: venha a mim. Por isso, apresente agora ao Senhor aquilo que mais está pesando dentro do seu coração. Qual é a sua maior preocupação neste momento? O que mais tem tirado o seu sono? Qual é a dor que você tenta esconder? Pelo que você chorou em silêncio nos últimos dias? Talvez ninguém saiba, talvez ninguém tenha percebido, mas Deus sabe.
Ele viu suas lágrimas. Ele ouviu suas orações feitas em silêncio. Ele conhece as noites em que você se sentiu sozinho. Ele conhece os momentos em que você pensou que não conseguiria continuar. E mesmo assim, Ele permaneceu ao seu lado. Meu irmão, minha irmã, existem feridas que só Deus consegue tocar. Existem pesos que apenas o Senhor pode aliviar. Por isso, imagine agora que você está colocando aos pés de Jesus cada uma das suas preocupações. Coloque diante dele o seu medo, a sua ansiedade, as suas dúvidas, a sua tristeza, os seus problemas financeiros, as enfermidades, os conflitos familiares, as lembranças dolorosas. Tudo aquilo que você não consegue resolver. Entregue tudo, não retenha nada, porque o Senhor não deseja que você caminhe sozinho. Talvez você tenha tentado resolver tudo com suas próprias forças. Talvez você esteja cansado justamente porque carregou durante muito tempo um peso que nunca foi feito para ser carregado sozinho. Escute esta verdade profundamente. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa entender tudo. Você não precisa ter todas as respostas. Existe um Deus que está cuidando de você. Existe um Pai que continua trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Lembre-se de Maria Helena, em Recife. Durante muito tempo, ela acreditou que precisava resolver todos os problemas da família sozinha. Isso roubou sua paz, isso roubou seu sono, isso roubou suas forças. Até que uma noite, em oração, ela simplesmente disse: Jesus, eu entrego tudo em tuas mãos. E naquele momento, algo começou a mudar dentro dela. Os problemas não desapareceram imediatamente, mas o peso em seu coração começou a diminuir, porque ela finalmente compreendeu que Deus estava carregando aquilo que ela já não conseguia suportar. Talvez esta noite seja a sua noite de entrega. Talvez esta seja a noite em que você deixará de lutar sozinho. Talvez esta seja a noite em que o Senhor começará a restaurar sua alma cansada. Por isso, permaneça alguns instantes em silêncio dentro do seu coração. Respire novamente, devagar, e repita, se desejar, estas palavras: Jesus, eu entrego a Ti tudo aquilo que me preocupa. Eu entrego meus medos. Eu entrego minhas lágrimas. Eu entrego minha família. Eu entrego meu futuro. Eu entrego esta noite em Tuas mãos. Sinta a presença do Senhor envolvendo você. Imagine o amor de Deus como um manto de paz, cobrindo a sua mente, o seu coração e a sua casa. Porque neste momento você não está sozinho. Jesus está aqui. Ele vê a sua dor. Ele conhece a sua história. E Ele está acolhendo cada lágrima que talvez ninguém mais tenha visto. Não tenha medo, não desanime, não perca a esperança, porque o Senhor está preparando algo novo dentro do seu coração. Agora que você entregou suas preocupações ao Pai, vamos entrar em uma oração ainda mais profunda. Vamos apresentar diante de Deus o nosso dia, pedir perdão, buscar descanso, renovação e permitir que o Senhor derrame sua paz sobre cada área da nossa vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nos colocamos diante de Ti com humildade e confiança. Antes de pedir qualquer coisa, queremos agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado porque, apesar das lutas, o Senhor nos sustentou até este momento. Talvez o dia de hoje não tenha sido fácil. Talvez tenham existido lágrimas, preocupações e momentos de desânimo. Mas aqui estamos, Senhor. E isso já é uma prova da Tua fidelidade. Obrigado pelas pequenas bênçãos que muitas vezes não percebemos. Obrigado pela família. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelas pessoas que colocaste em nosso caminho. Obrigado porque, mesmo quando não sentimos a Tua presença, Tu nunca deixaste de caminhar ao nosso lado. Pai amado, agora entregamos em Tuas mãos todo este dia que está terminando. Entregamos cada palavra que dissemos, cada decisão que tomamos, cada preocupação que carregamos, tudo aquilo que deu certo e também aquilo que nos feriu. Recebe, Senhor, este dia em Teu coração misericordioso. E se em algum momento falhamos,
perdoa-nos. Perdoa nossas palavras impacientes. Perdoa nossas reclamações. Perdoa a falta de confiança. Perdoa os momentos em que deixamos o medo ser maior do que a fé. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que tentamos carregar tudo sozinhos e esquecemos de confiar em Ti. Lava nossa alma com Tua misericórdia. Renova nosso coração. Purifica nossos pensamentos. Que esta noite seja também uma noite de reconciliação contigo. Jesus amado, nesta oração da noite nós te pedimos algo muito especial. Dá-nos descanso. Descanso para a mente cansada. Descanso para o coração ferido. Descanso para aqueles que já não sabem mais o que fazer. Existem pessoas ouvindo esta oração que estão exaustas. Pessoas que passaram o dia inteiro lutando contra pensamentos de ansiedade. Pessoas que sorriem diante dos outros, mas choram quando ficam sozinhas. Pessoas que têm medo do futuro. Pessoas que estão cansadas de serem fortes. Senhor, visita cada uma delas agora. Toca as feridas que ninguém vê. Entra nos lugares mais escondidos da alma. Acalma os pensamentos acelerados. Silencia toda a inquietação. Abraça aqueles que se sentem sozinhos. Consola aqueles que perderam alguém. Fortalece aqueles que estão desanimados. Cura, Senhor, as emoções feridas. Cura os traumas. Cura as lembranças dolorosas. Cura a tristeza profunda. Cura o medo que tira o sono. Cura a ansiedade que aperta o peito. Que teu amor alcance agora cada coração. Pai querido, nós também colocamos diante de Ti as nossas famílias. Abençoa nossos pais, abençoa nossos filhos, abençoa nossos esposos e esposas. Visita os lares que estão passando por conflitos. Restaura relacionamentos feridos. Leva perdão onde existe mágoa. Leva diálogo onde existe silêncio. Leva esperança onde existe desânimo. Protege aqueles que amamos. Cuida de cada pessoa que está longe de nós. Senhor, também entregamos nosso trabalho e nossa vida financeira. Tu conheces aqueles que estão desempregados. Tu conheces aqueles que estão preocupados com as contas. Tu conheces o medo de não saber como será o amanhã. Quantas pessoas nesta noite olharam para sua situação financeira e sentiram angústia? Quantos pais e mães estão preocupados porque desejam oferecer uma vida melhor para suas famílias? Pai amado, abre portas, concede sabedoria, dá força para continuar. Abençoa o trabalho de cada pessoa que está rezando conosco. Que nunca falte o pão sobre a mesa, que nunca falte a tua providência. Ensina-nos a confiar que o Senhor cuida de cada detalhe de nossa vida. Lembramo-nos novamente de Maria Helena, de Recife. Durante meses ela viveu preocupada com o desemprego do filho e com as dificuldades financeiras da família. Muitas noites ela chorou em silêncio. Muitas vezes pensou que não conseguiria suportar. Mas quando começou a entregar tudo ao Senhor em oração, algo mudou. Ela encontrou paz. Não porque todos os problemas desapareceram imediatamente, mas porque descobriu que Deus nunca havia abandonado sua família. E essa paz deu a ela novas forças para continuar. Senhor, concede também esta paz a cada pessoa que está ouvindo esta oração. Uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que permanece mesmo em meio às dificuldades. Uma paz que renova as forças da alma. Que esta noite seja uma noite de descanso verdadeiro. Que os corações cansados encontrem abrigo em Ti. Que as lágrimas sejam transformadas em esperança. Que o medo dê lugar à confiança. E que cada pessoa possa sentir profundamente que está sendo amada, cuidada e sustentada por Ti. Porque somente em Ti encontramos refúgio. Somente em Ti encontramos descanso. Somente em Ti encontramos renovação. E enquanto continuamos esta oração, aumente nossa fé, Senhor. Porque agora queremos declarar, com confiança, que o Teu poder continua agindo em nossa vida e que nada é impossível para aqueles que colocam sua esperança em Ti. Meu irmão e minha irmã, depois de entregar nossas dores ao Senhor, chegou o momento de levantar os olhos da alma e proclamar a nossa fé.
Talvez você ainda não veja a resposta. Talvez algumas situações ainda continuem difíceis. Talvez a tempestade ainda não tenha terminado. Mas a nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança está em Deus. Por isso, coloque novamente a sua mão sobre o coração e, se puder, reze comigo com fé. Em nome de Jesus, eu declaro que esta noite pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que nenhum medo será maior do que a presença de Deus em sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro paz sobre a sua mente. Que todo pensamento de angústia, toda inquietação e toda ansiedade sejam agora visitados pela paz de Cristo. Que o Senhor acalme o seu coração como acalmou o mar da Galileia. Em nome de Jesus, eu declaro descanso para a sua alma. Que você possa dormir em paz. Que o seu corpo encontre repouso. Que a sua mente seja libertada do excesso de preocupações. Que toda insônia, todo cansaço emocional e toda opressão que rouba o seu descanso sejam entregues ao Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, eu declaro cura. Cura para as feridas do coração. Cura para as lembranças dolorosas. Cura para as palavras que machucaram você. Cura para as decepções que ainda pesam em sua alma. Que o amor de Deus toque agora as partes mais feridas do seu interior. Em nome de Jesus, eu declaro esperança para aqueles que pensam em desistir. Se você está cansado, se você se sente sem forças, se você acredita que ninguém entende a sua dor, receba esta verdade. Deus está com você. Você não foi abandonado. Sua história ainda não terminou. Ainda existem páginas que o Senhor escreverá com misericórdia e amor. Em nome de Jesus, eu declaro proteção sobre a sua casa. Que o Senhor envie seus santos anjos para guardar cada porta, cada janela e cada membro da sua família. Que toda a influência do medo, toda a inquietação espiritual e toda sombra de desânimo sejam afastadas pela luz de Cristo. Que esta casa seja um lugar de paz, que esta família seja coberta pela misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro bênçãos sobre o seu trabalho e sua vida financeira. Que Deus abra caminhos onde parece não haver saída. Que Ele conceda sabedoria nas decisões. Que Ele fortaleça aqueles que estão procurando emprego. Que Ele sustente aqueles que estão passando por dificuldades. Que nunca falte o necessário em sua vida, porque o Senhor é um Pai que conhece as necessidades de seus filhos. Em nome de Jesus, eu declaro renovação, renovação da fé, renovação da esperança, renovação das forças. Talvez você tenha começado esta noite sentindo-se cansado e abatido, mas eu creio que você não terminará esta oração da mesma maneira, porque quando Deus toca um coração, algo começa a mudar, mesmo que seja de forma silenciosa, mesmo que seja pouco a pouco. O Senhor está agindo, o Senhor está restaurando, o Senhor está cuidando de você. E agora, meu irmão e minha irmã, eu quero que você escute estas palavras como se fossem pronunciadas diretamente pelo coração de Deus para você. Não tenha medo, eu estou com você. Eu vi suas lágrimas, eu ouvi suas orações, eu conheço o seu cansaço, e não permitirei que você caminhe sozinho. Talvez você tenha chorado em silêncio nos últimos dias. Talvez tenha se sentido esquecido. Talvez tenha pensado que ninguém percebeu a sua dor. Mas Deus percebeu. Cada lágrima, cada suspiro, cada noite sem dormir, cada preocupação escondida. Nada passou despercebido diante do Senhor. Por isso, receba esta promessa. O amanhã está nas mãos de Deus. Aquilo que você não consegue controlar está sendo sustentado pelo Pai. Aquilo que hoje parece impossível continua sendo possível para Deus. E mesmo que você ainda não consiga enxergar o caminho completo, dê apenas um passo de confiança. Continue rezando. Continue acreditando. Continue entregando sua vida ao Senhor, porque Deus está trabalhando até mesmo no silêncio. E eu declaro, com fé, a paz de Cristo entrará nesta casa. O descanso do Senhor visitará este coração.
a esperança renascerá, as forças serão renovadas. E esta noite será uma noite de graça, de proteção e de misericórdia. Agora, respire profundamente mais uma vez. Sinta a presença amorosa de Deus ao seu redor. Deixe que o seu coração desacelere, porque depois de toda luta, o Senhor deseja lhe conceder descanso. Depois de tantas lágrimas, o Senhor deseja abraçar a sua alma. E lembre-se, meu irmão e minha irmã, você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Deus conhece a sua história. E neste exato momento, enquanto você reza, o amor do Pai está envolvendo você com ternura e paz. Meu irmão, minha irmã, neste momento final da nossa oração, permita que o seu coração descanse completamente na presença de Deus. Não tenha pressa para se levantar. Não tenha pressa para voltar às preocupações. Permaneça por mais alguns instantes neste lugar de paz. Respire lentamente. Sinta o amor do Senhor envolvendo a sua vida. Talvez o dia tenha sido difícil. Talvez existam problemas que ainda precisam ser resolvidos. Talvez algumas perguntas continuem sem resposta. Mas uma coisa eu quero que você guarde profundamente em seu coração nesta noite. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Deus viu o seu esforço. Deus conhece as batalhas que você trava em silêncio. E Ele permanecerá ao seu lado durante esta noite. Enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Enquanto seus olhos descansam, o Senhor continua cuidando daquilo que você não consegue controlar. Enquanto o mundo silencia, o céu permanece atento à sua vida. Por isso, entregue mais uma vez tudo ao Senhor. Entregue o amanhã, entregue seus medos, entregue sua família, entregue sua saúde, entregue suas preocupações financeiras, entregue até mesmo aquilo que você ainda não consegue compreender. Coloque tudo nas mãos de Jesus, porque as mãos que sustentam o universo também são capazes de sustentar a sua vida. Agora, com fé e confiança, rezemos juntos a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós